Bom dia. Sejam bem-vindos para este momento de culto aqui em nossa comunidade. Com grande alegria, hoje estamos celebrando não apenas o culto que Deus vem e dá a nós, mas estamos celebrando o culto especial relativo aos 74 anos de aniversário da Hora Luterana. Foram e continua sendo momentos abençoados que Deus coloca na frente de muitas pessoas. Há 74 anos atrás, Deus colocou no coração de pessoas que estavam dispostas a levar o Evangelho para as pessoas longe de sua volta. E então Deus motivou mais pessoas a este trabalho missionário, de não olhar apenas para si mesmo, ou olhar para a sua apenas comunidade, mas levar Jesus para mais e mais pessoas. Nós, aqui na comunidade, somos abençoados por Deus em ter uma comunidade, em ter uma igreja. Mas muitas e muitas pessoas não têm aonde ter o seu culto. E Deus leva até essas pessoas por meio de instrumentos, que são pessoas que trabalham para levar o Evangelho para estas pessoas. Pessoas carentes, pessoas presas, pessoas nos hospitais, pessoas afastadas do meio urbano, pessoas que muitas vezes a única forma de ouvir o Evangelho é quando alguém chega para ela e entrega os 5 minutos com Jesus. Nós temos um culto aqui. Muitas pessoas não podem ter este momento. Nós somos abençoados por Deus e esta comunidade é muito agraciada pela presença de Deus, em ter o seu local de culto. E muitas outras pessoas são tocadas pelo mesmo Evangelho que nos é chegado, só que por meio de um abraço, por meio de uma devoção escrita na internet, por meio de pessoas que levam o Evangelho para fora das paredes. Leva até as pessoas carentes, leva para outros países, proporcionando a pregação do Evangelho. Pregação esta que Deus nos tem agraciado por todos estes anos aqui na comunidade. Eu chamo também bem-vindo os visitantes aqui em nosso meio. Sintam-se acolhidos aqui conosco. Uma só igreja, um só Cristo, um só batismo, um só Espírito, que nos une no rebanho de Cristo. Quero também saudar todos aqueles que estejam vendo este vídeo, pois este culto será retransmitido para a internet, onde que mais pessoas possam ouvir a palavra de Cristo.
Você em sua casa é muito bem aqui conosco. Que Deus abençoe vocês, que possam ter este momento em comunhão em família. Porque às vezes a única forma de ouvir o Evangelho vai ser só esta, pelas ondas da internet. Mas que Deus abençoe tanto vocês aí em casa, como aqui conosco. Estamos em Maravilha, Santa Catarina, na comunidade Trindade, em Cabeceira do Iraceminha, o interior de Maravilha. Que Deus abençoe a todos nós e convido então para que possamos nos colocar de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Aleluia. Ele de fato ressuscitou. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Pode sentar, por favor. Este final de semana, além de celebrarmos o 4º domingo de Páscoa, os 74 anos também da hora luterana, hoje é conhecido o final de semana do Bom Pastor. Cantemos. Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou, vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo já a luta terminou e a vitória conquistou, agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu, ele vive e prometeu vida e glória lá no céu. Este prêmio iremos ter e por graça de viver, aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. No santo batismo, recebemos o perdão de nossos pecados e uma nova vida em Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: fomos sepultados com ele na morte e pelo batismo para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade de vida. Reafirmemos, pois, esta nossa fé, renunciando o diabo e todas as suas obras, e confessando a nossa fé no Deus triuno. Renunciamos o diabo e todas as suas obras e todo o seu procedimento? Renunciamos. Credes em Deus Pai? Sim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Credes em Deus Filho? Sim, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, quando
vivos e os mortos. Credes em Deus, Espírito Santo? Sim, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido aqueles que puderem colocar-se de pé. Estais verdadeiramente arrependidos de todos os vossos pecados, e é vosso o sincero propósito de continuar firme na fé e na promessa do vosso batismo, fazendo uso abundante dos meios da graça, Santa Ceia e Palavra de Deus e batismo, e vivendo dignamente segundo o Evangelho de Jesus Cristo? Sim, com a graça de Deus. Deus onipotente e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos regenerou pela água e pelo Espírito Santo, é a vossa fonte e certeza do perdão, vida e salvação. Em seu nome e por sua ordem, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a cantar. Convido quem puder colocar-se de pé. Este Salmo 23, ele é muito recitado, ele é muito lembrado por lindas palavras que muitas vezes nos vêm à mente para então, diante da morte, diante do sofrimento, lembrar que temos o pastor Jesus junto conosco. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
perdão, e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pode sentar, por favor. Louvemos a Deus cantando. Senhor, tu és meu bom pastor, que falta então terei nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os fardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu benigno amor. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Irei na casa do Senhor, eterna habitação. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Oremos, por favor, quem puder. Ó Deus, por nossa redenção entregaste teu amado Filho unigênito à morte de cruz. E por sua gloriosa ressurreição, nos libertaste do domínio poderoso do inimigo. Por isso, concede que sempre ouçamos a voz do nosso bom pastor Jesus, e nele tenhamos vida, paz e esperança. Levamos a ti a nossa súplica e adoração, confiando que nos ouves por amor do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive
e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre e a morte já está, não terá domínio sobre ele. Aleluia. Cristo nosso Senhor foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. A segunda leitura bíblica para o dia de hoje, conforme está registrado em Atos dos Apóstolos. Diz o texto bíblico: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo-os por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa aqui foi a leitura de Atos dos Apóstolos. Próxima leitura está em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados,
Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de Jesus, de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Diz Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho para este momento, que a palavra de Deus está em João, capítulo 10, versículo 11 a 18. Glórias a ti, Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e a elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Glórias a ti, ó Cristo. Convido a sentar, por favor. Ninguém nos amou como
Em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Neste dia em que celebramos o aniversário da Hora Luterana, ouvimos no Salmo, para o 4º domingo de Páscoa, essas palavras que são uma maravilhosa confissão de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no Evangelho do dia, ouvimos o próprio Senhor Jesus afirmando: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma vida por muitas e muitas vidas. Estimados amigos, a nossa geração vive uma realidade que apresenta algo que nossos pais e avós não experimentaram. Uma doença que se espalha pelo mundo inteiro e que traz milhares, milhões de mortes. Muitas e muitas vidas estão se perdendo. E não se pode esquecer que muitas vidas se perdem também por tantos outros fatores além das doenças. A violência, a fome, as guerras. De fato, nós vivemos uma realidade de morte. Uma triste realidade que se aprofunda quando nos damos conta que a morte física, por mais trágica que seja, nem é o que há de pior. A morte da separação dos entes queridos neste mundo, triste e trágica que é, não supera o horror da morte eterna, a eterna separação entre a criatura e o seu Criador. De fato, a morte se apresenta já neste mundo de mais de uma forma. Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho deste dia, as palavras de Jesus ditas no Evangelho de João, capítulo 10, foram ditas em uma situação de uma realidade de morte que se apresentava para um determinado homem. Pouco antes do texto de hoje, o capítulo 9 de João, nos relata que um homem cego foi curado por Jesus. Mas então os inimigos de Jesus, a liderança judaica da época, chega até aquele homem e o ameaça para que ele não fale de Jesus. Mas como ele continuava falando, ele foi não apenas ameaçado, mas foi expulso da sinagoga. Ou seja, ele foi expulso da reunião do povo de Deus, que se encontrava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus e orar. A mensagem daqueles líderes religiosos para aquele homem que havia sido curado por Jesus era uma mensagem de morte, morte em vida. De fato, havia essa mensagem de morte no ar e, infelizmente, há ainda hoje discursos religiosos que são mensagens não de vida, mas de morte. Foi por causa daquele fato que Jesus fez essa comparação de um rebanho de ovelhas, em que há um bom pastor que cuida das ovelhas e que dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus também diz a outros personagens, aos mercenários, a um lobo, a um ladrão, todos inimigos das ovelhas e responsáveis pela morte delas. Nessa realidade de morte que aquele homem viveu, nessa realidade que nós vivemos em que a morte está aí de mais de uma forma, é sempre importante lembrar que nós não fomos criados para morrer. A morte é uma inimiga, ela é um intruso dentro do projeto de Deus, na sua linda criação. A morte é fruto da ação do diabo e do pecado, já nas primeiras pessoas, Adão e Eva, trazendo a sua marca, a morte. Uma triste marca que vai por todo o mundo. Por isso é importante lembrar que Deus é o Senhor da vida. Ele continua investindo na vida. E não qualquer vida, mas a vida plena.
No versículo anterior ao texto do Evangelho deste dia, nós ouvimos Jesus dizer que ele veio para trazer vida em abundância. Caros amigos, ter vida em abundância parece uma coisa até um tanto distante da nossa realidade. Isso não apenas no que se refere aos cuidados com a saúde, mas também no campo religioso o mesmo pode ser observado. Não raro a religião e a fé é usada para aprisionar pessoas, para mantê-las com medo, para levá-las a agir de uma determinada maneira pelo receio de serem castigadas, condenadas. Uma mensagem de morte. Por isso, como é necessário que se ergam vozes, que de uma maneira clara anunciem a palavra do bom pastor. A palavra que traz vida em abundância, aqui e na eternidade. É preciso que haja vozes que anunciem a cruz de Jesus Cristo, que ecoem a voz do bom pastor, que tragam orientação segura e consolo para os pecadores. Estimados irmãos e amigos, como é bom sabermos que num mundo em que a vida parece valer tão pouco, temos um Senhor que olha por nós com carinho, que zela pela nossa vida, não apenas aqui neste mundo, mas que nos conduz à vida eterna. Ele, o bom pastor Jesus, ele diz que as suas ovelhas sabem muito bem quem é o bom pastor. Elas vão somente atrás dele, ouvem a sua voz e o seguem, não vão atrás de um estranho. Aliás, tudo o mais em que uma pessoa coloca sua confiança última não passa de um ídolo, de um falso pastor. Somente Cristo conduz, graças à sua morte de cruz, a vida completa com Deus. Pela sua morte de cruz, nós temos perdão dos pecados e vida em comunhão com o Pai. Jesus tem uma observação muito importante a fazer no texto de hoje. Ele diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. A morte de cruz é a prova definitiva do comprometimento do pastor Jesus, não somente com aquele homem curado e expulso da sinagoga pelos líderes judeus, mas é a prova definitiva do amor de Jesus por ti e por todas as pessoas deste mundo. A morte de Cristo não foi a morte de um mártir que simplesmente deixou algum exemplo de vida. Essa morte que nós lembramos de maneira especial há algumas semanas, na sexta-feira da Paixão, é de fato a morte do Salvador. É a morte daquele que é o Senhor dos céus e da terra. É a morte daquele que é o Senhor da vida e vencedor da morte. Porque este mesmo Jesus que dá a sua vida diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Na ressurreição, Jesus provou isso. A sua morte não foi um acidente de percurso, mas foi o caminho escolhido por Deus para resgatar as ovelhas. Na demonstração mais evidente de que Jesus tem um amor incomparável por toda a humanidade, de que Jesus tem um amor incomparável por ti. A gloriosa ressurreição de Jesus, que nós celebramos de maneira especial neste período do ano, neste tempo de Páscoa, mostra quem Ele de fato é. Ele é o Senhor, Ele é a fonte do perdão, a fonte da comunhão com Deus. Estimados amigos, em meio a vozes que anunciam e trazem morte, que bom que nós temos um misericordioso Deus que nos traz a voz do bom pastor a ecoar, com promessa de vida em abundância. Porque há muitos ouvidos e corações que precisam ouvir essa doce e confortadora voz. A hora luterana
Existe para que a voz do bom pastor continue a ser ouvida, trazendo perdão dos pecados, paz, esperança, vida em abundância. Por isso que o gracioso pastor Jesus continue a abençoar este precioso serviço da propagação da voz dele mesmo, do bom pastor. Que ele continue a abençoar a hora luterana para a bênção eterna de muitos. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Neste momento teremos alegria também de poder servir a Deus com as nossas ofertas. E com um coração sincero, com um coração movido, não por meio de obrigação, mas por uma alegria de poder ofertar. Não diante de uma cobrança, mas de algo que valorize, que sejamos tocados por este amor que Deus já nos deu. Poder dar e compartilhar para que mais e mais pessoas possam ter o contato com este Evangelho. O Evangelho da vida, o Evangelho da salvação. Que Deus abençoe, que nós com o coração sincero, movido por este amor do bom pastor, possamos neste momento fazer a nossa oferta, entregando, partilhando parte do que já nos foi dado por Deus, para que isto seja dado a mais e mais pessoas, para que o trabalho siga na pregação do Evangelho. perceber a natureza te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar.
Senhor, oramos pela igreja e pela proclamação do Evangelho ao mundo. Tem misericórdia, Senhor. Pai amado, que em teu Filho Jesus Cristo trouxeste pessoas de todas as nações para a comunhão contigo. Louvamos-te pela tua graça incondicional, rogamos que estendas o precioso Evangelho da salvação a todos os povos. Conduze tua igreja para que se empenhe no testemunho da tua verdade. Prepara homens fiéis e dedicados para anunciarem teus desígnios ao teu povo e para que administrem os santos sacramentos conforme a tua instituição. Por tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. oramos pelo nosso país, seus governantes e por todos os povos do mundo. Tem misericórdia, Senhor. Ó bondoso Criador dos céus e da terra, de ti vêm todos os dons e boas dádivas. Suplicamos pelo nosso país e por todos os países do mundo. Concede sabedoria aos governantes para que atuem de forma reta e justa, sabendo que a ti devem responder pela autoridade que lhes é conferida. Não permitas que divergências de ordem política obscureçam a busca do bem comum. Neste tempo de pandemia, ampara aqueles que atuam diariamente no atendimento aos que sofrem. Lembramos dos profissionais de saúde e de todos quantos estão envolvidos no amparo a enfermos e familiares. Permanece com o teu consolo junto aos que sofrem, os doentes, os enlutados, os famintos, os desprezados, os que sentem desamparado. Move teu povo a ter um coração misericordioso e amoroso para com todos, em palavras e ações. Por tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. oramos pela hora luterana e a sua missão no Brasil e no mundo. Tem misericórdia, Senhor. Ó Santo Espírito, Senhor e doador da vida, que pela fé operada no batismo, nos conduzes em Jesus Cristo aos braços do Pai e pelo anúncio do Evangelho, continuamente levas Cristo às nações. Abençoa a ordem luterana para que continue sendo instrumento precioso e fiel da proclamação da verdade que liberta. Abre ouvidos e corações para que a mensagem proclamada por programas de rádio, nos textos e em qualquer meio utilizado atinja o propósito de trazer o perdão, a vida e a paz e a esperança em Jesus. Abençoa particularmente cada colaborador da ordem luterana para que continue atuando com fidelidade e disposição, sabendo ser teu precioso instrumento para o bem eterno de muitos. Por tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. ó Santo e Triuno Deus, chegamos diante de ti na certeza de que em tua boa e misericordiosa vontade nos ouves bondosamente e a teu tempo e modo atendes nossas súplicas por Jesus Cristo, nosso pastor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevai os corações. Ao Senhor os elevamos. Rendamos graças ao Senhor, o nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo de nosso dever,
que em todos os tempos, em todos os lugares, te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Principalmente, porém, é de nosso dever render-te louvores pela gloriosa ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, pois é Ele o próprio Cordeiro Pascal, sacrificado por nós e que tirou os pecados do mundo, que por sua morte aniquilou a morte e por ressuscitar para a vida nos restaurou para a vida eterna. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, 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 clamam os inimigos, entoando salmos diante do Senhor, honra, glória e bênção, reinem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vos entrego como também como eu recebi de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças a Deus e entregou para os seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos deste. Isto é o meu verdadeiro corpo, entregue à morte para a vida eterna. E do mesmo modo, Jesus Cristo, depois de ter ceado, pegou o cálice, rendeu graças a Deus e entregou para os seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, dado e derramado por vós para a remissão, para o perdão de todos os vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória minha. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Eis que o bom pastor Jesus chama para a Santa Comunhão. Este momento que o próprio pastor Jesus entrega em tua boca, em tua mão, a vida, perdão, esperança e paz. Louvar eu quero o Salvador,
num hino que traduz amor, a sua graça honrar convém, porque Jesus faz tudo bem. O Verbo eterno ressoou e logo a terra e os céus criou. O seu saber os homens veem, porque Jesus faz tudo bem. Os bem-amados do Senhor, unidos em seu grande amor, riquezas de ternura têm, porque Jesus faz tudo bem. O Salvador muito perto está, com seu poder confortará aos que somente nele creem, porque Jesus faz tudo bem. Jesus nos há de proteger dos que nos querem perverter. Na fé firmar-nos ele vem, porque Jesus faz tudo bem. As maravilhas do Senhor entoam sempre o teu louvor. Nos céus eu cantarei também, que meu Jesus faz tudo bem. Convido então para quem quiser colocar-se de pé. Sejamos lembrados que toda vez que nós comemos e bebemos deste corpo e deste sangue, estamos então anunciando a morte do bom pastor Jesus Cristo, que por nós entregou a sua vida para que muitos e todos nós tenhamos também vida em abundância. E também anunciamos esta sua ressurreição, pois ele venceu a morte para nos garantir que, mesmo diante da morte, nada vai nos faltar, porque a presença gloriosa de Cristo é tão certa como o ar que nós respiramos. Oremos a Deus. Ó poderoso e eterno Deus, que pela morte redentora de teu Filho aniquilaste o pecado e a morte, e pela sua gloriosa ressurreição de novo restauraste santidade e vida eterna, para que, libertados do poder do diabo, possamos viver para ti em teu reino. Nós te damos graças pelo consolo que nos trazes na tua palavra e no santo sacramento do corpo e sangue de Jesus, pelo qual nos concedes perdão, vida e salvação. Dá-nos pelo teu Espírito Santo, que firmados na fé no Senhor Jesus, ressuscitado, não mais vivamos para nós mesmos, mas tu vivas em nós, para uma vida de serviço a ti e amor ao próximo. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso bom pastor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar, por favor. Que alegria sempre de novo estar na casa de Deus. Como é bom saber que as ovelhinhas de Jesus ouviram a sua voz e estão aqui neste momento tão sublime em nossa vida. Que as palavras aqui proferidas, que são palavras de Deus, é a palavra de Deus, guarde seus corações e vivam em paz.
E muita alegria nós temos por saber que Deus tem promovido este momento tão importante de 74 anos, este campo missionário, este instrumento maravilhoso de Deus, levar aos seus lares o devocionário 5 minutos com Jesus. Muitos até desprezam, acham, mas valorizemos este material. E se a gente não tiver disposto também em seu coração, por que não dar de presente para alguém? Por que não lembrar como é bom saber que Jesus, o glorioso Jesus, está conosco? Por que não apresentar este Jesus para outras pessoas que estão presas, que estão com seu coração atormentado? Que possamos, com muita alegria, sempre viver nesta paz que Jesus concede a nós. Você também, muito obrigado por estar aqui conosco, aqui neste momento de culto, e que na sua família, em sua casa, lembre-se, Jesus caminha com a gente. Jesus nos ama imensamente. Que Deus abençoe a todos. Sabe, Jesus nos disse para irmos por todo o mundo ensinando às pessoas tudo o que Ele nos ensinou. Ele nos disse para ensinar, e pregar, e batizar. É isso o que chamamos de evangelismo. Mas evangelismo não é simplesmente falar sobre Jesus para as pessoas. É mostrar às pessoas o amor de Cristo. É se preocupar com as outras pessoas e se preocupar de verdade. É alimentar o faminto, é ajudar o doente e é oferecer consolo aos que sofrem. Não é sobre você ou sobre mim ou sobre este lugar em que vivemos. É sobre Jesus, é sobre pessoas. É por isso que vamos até as favelas no Quênia e alimentamos os pobres na cidade do México. É por isso que auxiliamos refugiados sírios no Líbano e transmitimos o Evangelho de Jesus para pessoas que falam árabe no Oriente Médio e em muitas outras línguas ao redor do mundo. E consolamos os enfermos em hospitais no Brasil. Sim, no Brasil, em parceria com capelanias hospitalares, levamos a esperança em Cristo para dezenas de hospitais em todo o país. A Hora Luterana também produz o programa de rádio 5 Minutos com Jesus, que é utilizado por mais de 130 emissoras no país. Esses programas se tornam o devocionário anual, utilizado por milhares de famílias para seu momento devocional diário, unindo pessoas sob a palavra de Jesus. Cursos bíblicos são oferecidos gratuitamente pela internet. Além disso, muitos encarcerados em presídios fazem cursos por correspondência, conhecendo a liberdade verdadeira. Distribuímos gratuitamente milhares de livretes de aconselhamento sobre família, doença, depressão, através da nossa página livrogratis.org.br. Depois, entramos em contato com quem recebeu nosso livrete, oferecendo o endereço de uma igreja próxima ou mesmo a visita de um pastor. As crianças podem assistir nossos desenhos animados cristãos. E livros e livretes são produzidos para ensinar às crianças desde cedo o maravilhoso amor de Jesus. Às quartas-feiras, a internet serve de plataforma para alcançarmos as pessoas através de estudos bíblicos ao vivo. Com o projeto Vivenciar.net, oferecemos a quem sofre com ansiedade e estresse a oportunidade de interagir com conselheiros que apresentam o consolo de Jesus. Diariamente, mensagens de esperança, imagens e textos que apontam para Jesus são enviados a milhares de pessoas e repartidos por outros cristãos através de aplicativos e de redes sociais.
Participamos de caminhadas evangelísticas e projetos missionários em congressos. Dezenas de igrejas em todo o Brasil são parceiras da Hora Luterana, recebendo e distribuindo nosso material. Centenas de pessoas fazem parte do grupo dos evangelistas, recebendo nosso material para seu testemunho pessoal. Nós somos a Hora Luterana e nos preocupamos com as pessoas. Temos proclamado Cristo com coragem, em alto e bom som, desde a nossa fundação em 1917 e no Brasil desde 1947. E não fazemos isso sozinhos. Trabalhando com nossos voluntários e ofertantes, nós alcançamos o perdido e o sofredor no Brasil e em mais de 50 países no mundo. Nós somos a Hora Luterana. Somos uma rede de cristãos comprometidos que levam adiante a grande comissão de Jesus. Queremos que você nos ajude a trazer Cristo às nações e as nações à igreja. Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas é o meu abrigo. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo faz. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo faz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas